que nesse momento nós, olhando para a Europa, começamos a ver novamente a maléfica extrema esquerda querendo de novo assumir o poder. Extrema direita é o leito dos fascistas. O governante é um autocrata, é um ditador e por isso um fascista. Quer na direita ou extrema direita, quer na extrema esquerda, onde lá no fundinho aparece uma palavra pejorativa que eles usam, que é o comunismo. Bom, como o socialismo tem outra toada, o socialismo vê a parte social. O povo, ele tem direito à saúde gratuita, ao estudo gratuito, entendeu? E outras coisas de necessidade dele que é vista como obrigação do Estado, proporcional ao seu povo, muito diferente da direita. E foi a direita, eu vou fazer uma breve numeralização. Bom, a Europa, tirando a França, tinha Oliveira Salazar, começando por Portugal. Oliveira Salazar, que eu, desde criancinha, ouvia falar que era um ditador ferrenho em Portugal, por próprios portugueses que fugiram de lá. Tão bom ficou a vida em Portugal com ele. Nós hoje temos padarias, bancas de jornais, empresas feitas por portugueses que vieram para cá trabalhar, porque em Portugal não conseguiam e se sustentar e ter o que comer, porque em Portugal não tinham. E na Espanha, o grande Franco, o detentor do maior golpe militar para depor um governo politicamente eleito. Ele simplesmente era um general que, baseado no Marrocos espanhol, invadiu com seu exército. Era um salto, foi coisa rápida, e mergulhou a Espanha de 37 até quase antes de começar a Segunda Guerra Mundial, na famosa Guerra Civil Espanhola. E o regime fascista deste homem chegou a tal ponto que houve uma debandada geral de espanhóis que vieram para onde? Principalmente para o Brasil. Então nós já temos os portugueses que fugiram do fascista Salazar. Agora nós temos os espanhóis que fugiram do fascista Franco e indo nessa toada pelo Mediterrâneo, deparamos com quem inventou o fascismo em 1921. O famoso Mussolini, que teve a morte mais drástica e horrenda que pode haver para um fascista. Agora, o governo da Itália
é de extrema-direita e a primeira-ministra disse que o ídolo dela é Mussolini. Não, esperamos que pelo menos essa senhora não tenha o mesmo fim que teve o seu admirado fascista do passado. Subindo um pouquinho mais, nós vamos nos deparar com o quê? Com a Alemanha. A Alemanha teve também o seu autocrata, cujo nome é Hitler, Adolf Hitler. Ele nem alemão é, ele é austríaco, mas ele tinha o físico tão ruim que o exército, na Primeira Guerra Mundial, quer dizer, na primeira parte da Grande Guerra Mundial, não aceitou como recruta. Então ele fugiu para a Alemanha, porque naquela época fazia parte de um grupo de países, eu vou explicar isso em outra fala, porque é muita coisa, e eram países unidos. Bom, então Hitler foi se alistar no exército alemão e conseguiu o cargo de mensageiro. Chegou a ser cabo. E como todo absolutista, né, ele foi lutar pelo país dele, né? Ele queria lutar, a Áustria não deixou, ele passou a lutar para a Alemanha e se fincou na Alemanha e acabou o papo. Ele ficou ali, lá criou vários tumultos, vários princípios, tentativas de alemães e caiu de pau em cima dos judeus, escreveu um livro sobre que o problema do mundo eram os judeus e criou talvez a mais grave extrema-direita que nós tivemos. Ele foi, a meu ver, depois de Franco e Mussolini, o maior fascista que esse mundo já teve. Bom, então já falamos de fascistas e já dizemos de onde eles vieram, da direita. E agora Portugal, o povo português, não sei porquê, escolheu na última eleição um que não se diz extrema-direita, mas se diz que ele é de extrema e que ele é direita. Ele é direita, mas essa atitude dele toda é de extrema-direita. E as atitudes deles só se repetem na palavra Oliveira Salazar, que foi o maior fascista que Portugal teve e que forneceu muita evasão de Portugal na época. Mas os alemães tinham outros motivos. Eles não gostavam dos judeus porque a Alemanha, mergulhada numa M de fazer gosto depois da Primeira Guerra Mundial, só porque ela pediu um armistício, que depois eu explicarei como é que isso aconteceu, porque esse armistício não só interrompeu a Grande Guerra Mundial. Não existe, minha gente, Primeira Guerra Mundial e nem Segunda Guerra Mundial. Por quê? Porque, em final de novembro de 18, os alemães propuseram um armistício e a galera do lado de cá, os aliados, ganhamos a guerra. Não ganharam nada. Não ganharam nada. A Alemanha estava se preparando para destroçar, durante a primeira parte da Grande Guerra,
estava se preparando para destroçar a França, porque a Rússia tinha sido vencida, né? E com a Revolução Bolchevista, ela se afastou da guerra e foi promover lá o fascismo novo, travestido no socialismo, que foi dito como comunismo. Mas comunismo não é isso. Socialismo não é comunismo. Comunismo é uma coisa muito maior, e esses países que dizem que são comunistas, uns estão em plena miséria, outros, governados também por extremas direitas, como a Guatemala, com aquele maluco que tem lá, que fez uma revolução e está no poder há mais de 20 anos, e a Rússia, que agora disse que não é mais socialista, né? Mas todo mundo pejorativamente chamava ela de comunismo, coisa que nunca houve, porque comunismo não é aquilo que houve na Rússia. Então, esse cidadão português, ganhador das eleições, proferiu os maiores impropérios contra nós brasileiros. Nós brasileiros temos que botar o olho nisso muito seriamente. Ele proibiu o nosso presidente eleito democraticamente, como ele diz que também foi, que é socialista. O Brasil nunca teve comunismo. Não por europeus. O comunismo é muito maior do que vocês podem pensar. E não nasceu na Rússia. Não nasceu na China. Não nasceu na Coreia do Norte. Não nasceu em Cuba. Ele vem, vocês vão ficar sabendo depois, porque agora eu quero meter o pau nesse cara, porque ele falou que ele não queria ver o Lula nem pintado lá, isso em termos chulo, né? E que ele não aceitaria mais a ida de nenhum brasileiro para lá, nenhum brasileiro para lá, e que os brasileiros que lá vivem, entendeu? Que lá vivem, se preparem, porque o passaporte deles já está com carimbo e tudo para eles voltarem para o Brasil e nunca mais voltarem para Portugal, porque eles não, a partir de agora, eles não vão ter vida fácil lá em Portugal. Só porque são brasileiros. Espera aí, nós estamos falando de direita, de esquerda ou de xenofobia? Os portugueses, esse cara português, eu não sei qual é também dos eleitores portugueses, eu nunca fui a Portugal, fazer o que lá em Portugal? Sinceramente, não tem onde, por onde eu querer ir a Portugal. O Brasil é lindo, tem muitas coisas para ser vista, mas mesmo estragando a maior parte delas, ainda temos coisas boas para ver, né? Mas Portugal equivale a mais ou menos o tamanho do estado do Rio de Janeiro com um pouquinho de Espírito Santo. É uma titica de país. Eu não sei como a Espanha não invadiu Portugal no tempo lá atrás para poder ter o mar à sua disposição. Talvez a Espanha tivesse medo de, em estando a
vontade de frente com o Atlântico, fosse constantemente atacado pela frota inglesa. E vocês sabem que tem os espanhóis têm um cravo cravado na garganta, que se chama Gibraltar, que até hoje pertence e é mantido pela Inglaterra, bem no funil da passagem do Atlântico para o Mediterrâneo. Então, como pode um cidadão desse criticar o nosso presidente eleito? Eu não vou falar de política, não vou dizer que partido eu sou, estou julgando a situação que ele criou. E o presidente da Argentina aqui do lado convidou o ex-presidente direita e direita militar, ainda por cima, que nós tivemos anos e anos de direita militar, com um golpe em cima, um golpe mentiroso, porque um golpe para evitar o comunismo no Brasil. Não existia comunismo no Brasil, existia Partido Comunista. O que está acontecendo é que a palavra comunismo, ninguém sabe o que quer dizer. Eu vou dizer o que é o verdadeiro comunismo em outro vídeo. Nesse eu estou querendo cascar a cabeça daquele governante fascista que assumiu em Portugal. Com certeza nós vamos ter muitos parentes que foram para Portugal planteando que o Brasil não prestava para nada, que fizeram malfalança do Brasil, mas que lá comiam comida que nós plantávamos aqui, porque Portugal mal faz azeite e vinho, porque não tem território para mais nada. É oliveira, da onde? E vinho, que mesmo assim outros países vinícolas também no Mediterrâneo têm vinhos muito melhores, inclusive a França e Portugal. Tenho até com o meu sobrenome, Vinhos Casal Garcia. Eu e minha mulher, de vez em quando tomamos, quando o dinheiro dá, tal é o valor desse dito vinho, né? Muito bom para comer com peixe, porque o branco... Bom, voltamos ao assunto dos fascistas. Eu estou perplexo. A extrema-direita, ela sempre é fascista. A extrema-esquerda também sempre é fascista. Por quê? Depois de Hitler, pau a pau com ele, mas pau a pau com ele. Um país socialista que adveio da Revolução Bolchevista, que o primeiro presidente foi Lenin e o segundo presidente foi Stalin. Esse homem, Stalin, era um assassino quanto mais. Ele mesmo destroçou o exército russo durante a década de 30, expurgando e executando de 5 generais principais, só um sobreviveu. Quando tiraram a radiografia dos testículos do Stalin, estava lá estampada a mão desse general. Já os outros não, os outros foram mortos mesmo. E destroçou todo o oficialato do seu
do seu exército. Depois, a Alemanha, com outro fascista que estava doido pela Ucrânia, como hoje o Putin também está doido pela Ucrânia, o alemão queria a Ucrânia para poder se expandir e ter comida e ter uma saída para o Mar Negro. Porque o alemão não está na sinuca, ele faz frente com o Mar Báltico. Já nem se falando dos países bálticos, Estônia, Lituânia e Letônia. Esses 3 países, o povo lá deve sofrer muito, porque a Alemanha queria e a Rússia queria. A Alemanha invadia, depois saía, e a Rússia invadia, e depois saía. E esse povo, coitado, deve estar numa situação hoje tenebrosa. Bom, vocês veem que a Suécia e a Noruega são países socialistas. A Suécia agora entrou para a OTAN. A Suécia tem um dos maiores e mais bem equipados exércitos do mundo. E ele não faz fronteira com a Rússia, nem com país beligerante nenhum. Mas eles sempre tiveram medo do fascista Stalin decidir que ele já tinha atacado a Finlândia para tomar a Finlândia, e tomando a Finlândia ele ficaria do lado da Suécia, e ele com certeza, a Suécia é um país rico naturalmente de recursos, e o alemão não ia deixar passar. Ele tomou a Noruega, ele ficava numa boa, saída para o Atlântico, porque a Rússia é o maior país do mundo, mas a Rússia não tem oceano, não tem mar. A saída que eles têm para o Báltico é uma coisa irrisória. No norte, ele tem, muito litoral, só que tudo congelado, porque encontra-se dentro do Círculo Ártico. Então eles inventaram quebra-gelos movidos a energia nuclear. Estão todos sendo sucateados agora, porque não prestou, a ideia não prestou, não deu certo, e são um país fechado. Eles não conversam com a imprensa. Não sei nem se existe imprensa. Agora morreu o líder que era contra. Não pode ter ninguém contra. O camarada foi preso, deve ter sido maltratado ao extremo e morreu. Foi enterrado semana passada. Um rapaz novo. Um pensador. E um país como a Rússia não pode ter pensador. Então, Stalin, como agora o Putin, são autocratas. A Rússia tem que... A Ucrânia se tornou independente, ela perdeu, mas saída ainda para o Mar Negro e para o Mediterrâneo. Eu não sei o que ela ia querer fazer no Mediterrâneo, mas ela quer chegar no Atlântico. E se você for então lá para a Ásia, a Rússia, o litoral da Rússia é todo confuso. Tem muitas ilhas, tem o Japão perto, tem a Coreia perto, tem a China do lado, Mongólia,
Meu Deus do céu, eu fico pensando o que deve ser viver numa região daquela. Deve ser muito difícil. E então, dentro de um fascismo autocrata, esses cidadãos vão governando países. Mas isso é um grande teste. E eu estou poupando de falar de um cidadão que fez uma das maiores atrocidades contra um país irmão, fronteiriço, e que só fala mal desse país que ajuda a alimentar ele, que é, não sei nem o nome e não quero nem saber, eu só sei que ele também é extrema esquerda e é um futuro autocrata e é, já antes de tudo isso, um fascista, que convidou um ex-presidente fascista para sua posse e não convidou o presidente do seu país limítrofe, que é o Brasil, para a posse. Quer dizer, ele mostrou ao que veio. Ele mostrou ao que veio. E os argentinos estão em pé de guerra com ele. Porque antes, o socialismo da Argentina deu umas pisadas de bola muito feias quando começou com esse negócio de subvenção. A Bolívia praticamente está passando fome, porque com a retirada das subvenções alimentares, a comida encareceu. Encareceu, mas por que encareceu? Por que eles não produzem comida barata? Porque eles não têm lugar para fazer isso, gente. A Bolívia é um país complicado. A localização dela é toda complicada. Ela não é nem lá, nem ela cá, nem ela ali. A Bolívia, minha gente, quando joga bola com o Brasil, procura jogar lá a 4.500 metros de altura para poder ganhar o jogo. Quando vem jogar aqui, toma uma goleada. E assim são todos esses países dos Andes. Bom, mas eu não quero me estender nisso. Eu estou falando aí de fascistas. E estou preocupado com o crescente número deles. Nos Estados Unidos agora, tem um fascista do Partido Republicano que quer voltar a ser presidente dos Estados Unidos para fazer as M's que ele não conseguiu fazer durante o governo dele. Porque ele teve um governo para fazer a M que ele quisesse. A M que ele disse que ia fazer, o povo votou nele. Mas ele não conseguiu fazer nada do que ele pretendia fazer. Eu estou esperando até agora o tal muro com o México. Ele até nem fala mais nisso. Não, parece que não vai entrar na plataforma dele. Ele ainda está nas primárias. O país com eleições, um país democrático com 2 partidos, vocês já viram isso? Poxa, os gregos antigos, os que ficavam nas praças decidindo o futuro da cidade, do reino, olhando um no olho do outro, conversando, tentando chegar a um acordo. A gente entra em guerra com alguém ou não entra em guerra, a gente faz o quê? Pura democracia. Isso era pura democracia, você conversar com o seu opositor no olho, olhando no olho, ouvindo o que o cara tem a dizer, peneirando que talvez tenha razão dele estar dizendo e colocando a sua para ver se ele peneira também e entende a razão de você estar falando daquilo. Talvez essas duas coisas que aparentemente são opostas
sejam a mesma coisa. Então, a Grécia era assim. Já se perde nos séculos a democracia. Estados Unidos, país democrático, com 2 partidos, com um tipo de eleição mais doido, mais confuso do mundo. Ou tu é democrata ou tu é republicano. Bom, se tu é republicano, tu não é democrata. Então tu não vai exercer a democracia. Tu vai ser republicano. Tu vai querer ficar no poder para toda a vida. Tu é republicano. Agora, o democrata segue, teoricamente, né? Segue a democracia fundada pelos gregos lá nos primórdios. E a imprensa americana, quando teve a eleição passada entre o governante fascista e o atual governante do Brasil, falou que a eleição no Brasil, com a sopa de letrinha de partidos que nós temos, estava polarizada. Bom, eu sinceramente, ainda bem que eu consigo, porque eu estudei no IBEU, consigo ler inglês, escutar inglês e falar inglês, para ver os absurdos que são ditos na língua e saber o que eles estão eu não acredito no tradutor que está traduzindo na hora que o cara fala. Eu não acredito. Eu escuto e tenho que pensar, o cara é democrata. Meu Deus do céu, coitado do... Ele parece um Papai Noelzinho, você nota ele, coitado. Ele é democrata, mas ele quer se recandidatar com a idade que ele está, ele não vai chegar, ele não sabe nem se vai chegar à eleição. Isso, para mim, o Partido Democrata Americano não tem candidato. Vai ter que ser o velhinho, o Papai Noel. Poxa, vamos aproveitar que esses países estão perto do Polo Norte, vamos bater na porta do Papai Noel e pedir para ele vir governar o mundo para ver se essa porcaria melhora. Como é que um país desse, que só tem 2 partidos, diz que nós estávamos batendo de bico um com o outro? Se eles lá, de 4 em 4 anos, batem de bico um com o outro, que a eleição estava batendo de bico um com o outro, que o Brasil, com a sopa de letrinhas de partidos, ainda bem que aquela menina ganhou, eu evito falar nomes, mas aquela menina ficou em terceiro e está aí, mostrando a que veio. O outro está fugindo da polícia, se escondendo e só esperando o barulho da tranca, da guilhotina, descer e decepar finalmente a cabeça dele. E esse doido que tinha que ser português tem que pagar os pecados deles. Isso nós temos que concordar, vocês vão me desculpar, quem é português, mas tem português bom, mas tem muito português ruim, assim como no Brasil tem muito brasileiro bom. Isso em todo país tem. Mas eu estou falando de governo.
O que governos portugueses fizeram com o Brasil? Meu Deus do céu! Agora vocês vão e elegem um fascista, um Salazar, que vocês botaram para fora. Agora vocês põem outro Salazar para dentro. Meu Deus, só falta agora a Espanha botar também uns. Está havendo um movimento direitista no mundo. Isso é certo. Está havendo um movimento direitista no mundo. Eu acho que é por isso que a China nem partido político tem, né? Ela é uma autocracia, comunismo se diz comunista. Ela se diz comunista, mas não é o comunismo que eu vou contar para vocês o que é comunismo. E vocês vão ficar surpresos da simplicidade do que é realmente o comunismo. O comunismo é só usado pejorativamente, porque foi praticado com esse nome por países pejorados. Coreia do Norte. O que ela está fazendo? Ela lança foguetes sobre o Japão para cair no mar. Do outro lado, eu não consigo entender isso. Voa por cima da Coreia do Sul toda. Eles estão em guerra, gente. A Coreia do Sul e a Coreia do Norte estão em guerra. O que existe desde 53 é um armistício de mesma feita quando começou a Grande Guerra em 18, o armistício foi feito. E eu depois vou explicar para vocês por que a Alemanha não acabou com a Europa já na primeira parte da Grande Guerra. Vocês vão agradecer a um vírus por isso não ter acontecido. Ele matou gente pra caramba, mas ele evitou uma coisa que hoje o mapa da Europa seria completamente diferente. Agora, eu estou aqui pensando, você imaginou se pegam um presidente da Argentina, aquele doidivanas, e põe no gol da seleção da Argentina, de repente ele até vai, né, pro gol, ele vai ser um tremendo de um goleiro, ele vai pegar tudo. Ele já está fazendo isso. E as bolas ele vai ter que pegar, pô. Caramba, você quer pegar tudo. Ô fascista, põe a mão na consciência. O povo precisa de educação. E antes da educação, para poder ir à escola, ele tem que estar com saúde. Senão ele passa gripe para a turma toda e no dia seguinte ninguém aparece para estudar. Então, minha gente, Portugal nós vamos ter muitos parentes portugueses que brigaram com a gente, foram para Portugal, falaram que a vida lá, o euro lá, que não sei o quê, e agora o governante fascista de Portugal não quer eles lá mais. E não quer nem que vá. Então, o Brasil, já imagina se o Brasil toma a mesma medida, já que foi tão insultado. O presidente daqui pode ser socialista, mas foi eleito. Lá o presidente foi eleito.
Foi o povo português que escolheu. Nós vamos querer portugueses aqui? Ou a gente vai, quando ele for mostrar o passaporte no aeroporto, no caixa, a gente perguntar, né, que lá já deve ter um carimbo assim, direita e esquerda, para o camarada olhar assim e esse cara de esquerda, pô, o senhor não vai conseguir, não. Esse alfinete que o senhor quer comprar, a gente não pode vender para a esquerda, só para a direita. Direita que gosta de alfinetar os outros. Pode um negócio desse? Só está faltando acontecer isso, né? A situação que se criou, que está se criando, está nos empurrando numa direção que nós já vimos, que nós já passamos. Dizer que a nossa eleição está polarizada com a quantidade de partidos que nós temos. Quem ficou em terceiro lugar está no governo como ministra. Onde que está polarizado isso? Primeira eleição dela, uma mulher, fala-se tanto da mulher no poder. Puxa, os anos estão passando, o século vai acabar, e cadê a mulher no poder? O recado que eu dou a vocês são mulheres, vocês têm que ter orgulho. Vocês são as matriarcas da nação. São vocês que colocam os brasileiros no mundo. São vocês que sentem a dor do parto ou da cicatriz de cesariana. Mulheres, não deixem esses homens dominarem vocês. Corram atrás. Vocês são iguais a nós pela nossa Constituição. Você, quando casa agora, pode botar o teu nome de mulher como meu sobrenome de homem. Vocês já pararam para pensar nisso? Se não pararam, comecem a pensar o mais rápido possível. Porque a direita está demonstrando que está querendo voltar à década de 30. E a década de 30 não acabou bem. E nós estamos indo para uma década de 30. Vocês já pararam para pensar nisso? Que um país que diz que nós tivemos eleições polarizadas tem todas as eleições polarizadas, porque só tem dois partidos. Um se diz democrático e o outro se diz republicano. Eles vão acabar com a república? Tem alguém lá querendo acabar com a república? Tem alguém lá querendo dar um golpe e botar uma Inglaterra nos Estados Unidos? Faça-me um favor, escolha um nome melhor. E engraçado, né, que eles adoram o vermelho, né? Eles adoram. Um joga de vermelho, outro joga de azulzinho. Toda eleição americana é polarizada. Você vê agora, eles estão nas primárias. Está tudo polarizado. Só se fala nos dois. Num que foi fazer um discurso, fez um exame na cabeça que disse que ele não está senil. Aí no discurso ele falou o assunto do país e disse que o presidente era o presidente de outro país. Ora, se isso não é início de uma senilidade,
E a gente nota a fragilidade dele, a dificuldade dele de subir a escada do avião, de andar depois que sai do avião. Ele preambula direto. Por que fazer isso com o coitado? Ele já foi vice-presidente, já foi presidente, já perdeu a esposa, já passou muita coisa ruim na vida. E ainda querem fazer ele ir para uma eleição com aquele fascista do Trump. Gente, eu vou ficar por aqui, eu já estou ficando cansado e triste. E eu não gosto de me sentir assim. Espero que todos fiquem com saúde, pensem bem, analisem bem essa situação e aguardem o que vem mais. Aqui me vou. Saúde a todos.